Você, Nós fomos, como é que foi a continuidade do dia? nós fomos levados para o presídio Tiradentes e ficamos lá. Quantos Tiradentes dias? alguns dias, eu não me lembro exatamente, mas foram No uns 3 presídio? dias. Presídio. Nem fizeram cartório no DOPS? Não, Nada? Pro nada. presídio direto? Presídio direto. E era Isso- o primeiro grupo de presos políticos que tinha no Tiradentes? Ou já tinha Não, alguém? já tinha havido o pessoal do Das Congresso da organizações. UNE, não, da UNE. Eu tinha sido preso anteriormente no Congresso da UNE e já tinha sido levado para o presídio Tiradentes. Foi a Já era- segunda passagem. Foi a segunda passagem pelo presídio Tiradentes. O que te pegou mais forte? Já lembrando um pouco do Congresso da Uni. Foi durante o Congresso ou foi... Porque eu imagino a sensação, você está dormindo, de repente entra um homem do Exército, né, com uma arma na mão. O que te espantou mais ou te chocou mais? Foi lá no Congresso ou foi no CRUSP mesmo? Não, no Congresso, nós sabíamos que havia o risco da repressão e soubemos da chegada da Polícia Militar muito antes que eles chegassem de fato. Então, a gente já estava esperando. E era um Congresso que era ilegal. Então, vamos dizer, havia uma expectativa que isso pudesse acontecer. Agora, no CRUSP foi uma violência, porque as pessoas estavam dormindo, a forma como foi feito foi completamente desproporcional, foi uma coisa que não fazia o menor sentido. Teve gente que ficou mais tempo presa? Acho que não, muito mais tempo não. E morava todo tipo de gente lá, né, no CRUSP. Moravam estudantes da geologia, da história, da engenharia, né? E eu acho que isso é uma das características mais importantes da experiência do CRUSP e que merecia um estudo mais específico de pesquisadores, porque se criou lá uma vivência, como o Álvaro disse, universal. Eram estudantes de pedagogia, de engenharia, de biologia, que acabaram deixando a alienação de sua própria matéria, de sua própria escola, para terem uma formação, uma visão de mundo muito mais ampla do que ele tinha na sua escola. Tanto que, para mim, o que marcou a minha vida universitária foi o CRUSP e não a Politécnica. Quer dizer, o CRUSP ele acabou sendo muito mais importante muito na tua mais formação. importante na minha formação como cidadão. Então, esse aspecto do CRUSP, lá nós tínhamos estudantes de todas as faculdades e, além disso, nós tínhamos estudantes de todo o Brasil que vinham fazer pós-grado na USP e ficavam lá. Então, foi um centro E da América Latina, né? de E outros países efervescência, também, quer dizer, havia uma... além de política, cultural e universitária, de formação mesmo do cidadão. Esse aspecto merece... Era um lugar onde se praticava o conceito de universidade, né? Porque quando se entra num curso superior e se frequenta uma faculdade, você frequenta aquele curso com aquelas pessoas que têm aquela formação cultural, mas não é uma universidade. Quer dizer, o conceito de universidade a gente praticava no CRUSP. O CRUSP, efetivamente, né? A troca interdisciplinar. E com gente do Brasil inteiro também, quer dizer, não era só gente de São Paulo. Tem um relato do Mozart Benedito, contando esse dia. Ele conta a história de um estudante de engenharia hidráulica que tinha entre os livros um publicado espanhol pelo Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade de Moscou. Então, ele ficou tido como subversivo porque o livro tinha sido publicado pela Universidade de Moscou. Só que o título era, então, mais revelador ainda, Bombas Hidráulicas. Pronto. Se não me engano, o autor era o Dobrovolsky. Pois é. Nós usávamos os livros... Perigo, bombas hidráulicas. Os livros textos utilizados na época na Escola Politécnica eram muitos livros russos, Targ, Dobrovolsky. Eu mesmo também tive o mesmo problema, também de livros didáticos Tem uma outra história interessante também. E nesse momento ele virou para o outro, pegou um livro de um outro estudante e falou assim, por que você não lê coisas interessantes como esse? General Geology. Achou que era o nome de um general. Depois, nos reencontros, se falou muito dessas histórias. Ah, sim. Porque era um choque, diferenças tão grandes entre os que lá moravam e os que de lá nos tiraram, né? Que esses choques culturais, e havia toda uma pregação de
pintando os cruspianos como os promotores do inferno, né, da dissensão, né? E enquanto que nós vimos justamente alguma coisa encontraram, né? A ditadura como o algoz do mundo dos nossos sonhos, né? Isso que o Rafael levantou, eu acho importantíssimo. Eu não sei se a construção do CRUSP, pelo menos as pessoas, os arquitetos que o pensaram, né, teorizaram alguma coisa a respeito de como foi ali, como aconteceria ali essa vivência universitária, né? Mas foi o que aconteceu. Esse acho o fenômeno mais bonito, mais profundo, né? Juntar gente de diversos lugares, de diversos estudantes de pedagogia, sabendo que tinha uma cadeira na Poli chamada MEC-Flu, que era o terror dos estudantes da... Essa visão universal que nos foi dando, né? E que, de certa forma, eu acho que também colaborou para que nós nos víssemos e nos sentíssemos num mundo de fantasia. Talvez isso tenha até influenciado nossas concepções políticas de momento, né? Porque realmente era uma pérola num balde de lama, em termos Você existenciais. estudou, você veio de que cidade? Vim de Batatais. Fez o colégio científico? Eu vim de Batatais, terminei o colegial aqui e aí já fui para o vestibular. Da geologia. De geologia. Os militares apresentaram depois anticoncepcionais, camisinhas, como mostrando que o CRUSP era um lugar de libertinagem. É um absurdo. Tudo isso. Mas há aqui, nesse relato mesmo, do Moser Benedito, de que havia até um bloco, que era o A, que os homens não entravam, nem os pais das alunas. Não, nos blocos, você via blocos femininos e masculinos. Os homens não entravam nos blocos femininos, nem vice-versa. Quer dizer, não era desse jeito também, né? Como se fala. É um testemunho. Eu acho O pessoal cruspiano me conhece, minha turma chamava Estiva, nós éramos da pesada, muito malandros, sem vergonha, né? Mas daquela família, né? Eu nunca vi o uso de droga no CRUSP. Passei quase 5 anos completos, nunca vi uso de droga. Nós tínhamos o maior ciúmes das nossas colegas lá, contra pessoas que eram estranhos dos CRUSP e poderiam namorar uma ou outra. Era uma família que se defendia nos modos mais tradicionais de uma família, né? A gente tinha um amor, aquilo era a nossa casa, era o lugar, até eu estava conversando. Quando eu saía de férias ou alguma coisa assim, ia para alguma excursão da escola, o CRUSP era meu lugar de voltar. Era o nosso lugar para onde a gente voltava. Né? Do lar. Do lar, do lar. E considerando que as pessoas que moravam lá vinham do interior de São Paulo, vinham de outros estados, quer dizer, vinham de lugares muito mais conservadores do que a cidade de São Paulo. Então, do ponto de vista moral, o CRUSP era muito mais conservador do que a média da cidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que... Vim de Porto Alegre. Porto Alegre, outro estado. Bom, eu vim de Descalvado, no interior de São Paulo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo em que nós temos que enfatizar que não era um antro de prostituição, como a direita quis dar a visão posteriormente, eu acho importante dizer que as mulheres do CRUSP jogaram um papel importante no processo de libertação da mulher, que vivia um momento muito importante. Elas também contribuíram com esse processo e nós, apesar do nosso conservadorismo sexual, colaboramos também com a revolução sexual que começou no final dos anos 60 e da qual hoje usufruem os nossos filhos, vivendo uma vida sexual muito mais tranquila do que a que nós tivemos. Então, nesse aspecto, o CRUSP, como era um centro de vanguarda, apesar de ser um centro conservador, como diz o Hugo em várias matérias, jogou um papel de importância na questão da libertação dos direitos da mulher e da libertação sexual. Mudança de